Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vitória do Verdão na Vila contra o Santos. O gol do Palmeiras foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gomes. Rafael Veiga que perdeu um pênalti. Verdão que agora assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Galera, vamos dar uma olhada no vídeo bem legal aqui da ESPN Brasil, do programa Sport Center, uma análise pós-jogo do Palmeiras, o que os comentaristas falaram da vitória do Verdão contra o Santos. Já aproveita e já deixa seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações, créditos e direitos autorais, a ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou estar deixando o link do canal da ESPN na descrição, como créditos ao vídeo. A gente já vai ver, já vai colocar aí na tela para vocês a vitória do Palmeiras de 1-0 em cima do Santos, hein? Mário Marra, boa noite. Boa noite, Fábio Luciano. Boa noite, Silas. Que jogo apertado, estranho, hein, Marra? Teve tudo, até o Veiga perdendo o pênalti, mas o Palmeiras fazendo e marcando e vencendo aí. Coisa muito rara, né? A gente tá vendo aí o lance do gol já no segundo tempo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fábio. Boa noite, Silas. Boa noite também ao fã de esportes. Mas eu concordo com você, um jogo bem diferente do normal, né? O Santos entendendo claramente que tinha que se superar, tinha que jogar além do que vinha jogando para encarar o Palmeiras, mas o Santos jogou além do que estava jogando. Foi uma boa partida, especialmente antes das modificações, né? O Santos crescendo, jogando bem, incomodando muito o Palmeiras, não permitindo que o Palmeiras fosse o mesmo Palmeiras. Só que o Palmeiras, ainda assim, criou muitas oportunidades de gol e 3 pontos e de olho na liderança, né, Bruno? Sim, o Palmeiras neste momento é o líder do campeonato, claro, né? Se os outros jogos ainda vão acontecer, tem o Corinthians para jogar agora, a partida que a gente também vai informando aqui conforme a bola for rolando, mas neste momento o Palmeiras é o líder da competição. Boa noite, Bruno, Marra, Fábio, boa noite, fã do esporte, bom estar com vocês aqui. Olha, o torcedor do Santos, eu acho que ele pode começar a se alegrar de uma forma diferente, porque depois daquele desmonte, né, Fábio, do time todo, né, Lucas Veríssimo, saiu Marinho, Soteldo, Pituca, saiu uma galera muito boa daquele time do Santos, e agora a gente vê com o Fabian Bustos aí uma retomada, empatou contra o Banfield, tá bem, mas contra o União La Calera, depois que tinha terminado tudo, já a briga, inclusive, o Santos foi lá e fez o gol, ganhou o jogo, e hoje, de novo, jogou muito bem. Um empate, eu diria que seria o resultado mais justo. Mas se fosse uma vitória do Santos também, ninguém ia falar que o todo-poderoso Palmeiras, né, foi lá na Vila e ganhou do Santos. Não, jogou muito bem. A única ressalva, a gente vai falar aqui, eu acredito, foi a substituição, né, do Batistão e do Marcos Leonardo, que, a menos que eles tenham pedido para sair, eu particularmente não entendi, não. A gente vai acompanhar, claro, a entrevista do Fabian Busto para essa explicação. Também teve a substituição do Dudu. O Dudu não saiu muito satisfeito quando foi substituído pelo Navarro. E, claro, os lances de arbitragem também, Fábio, porque foram vários, né? O gol anulado do Santos, o pênalti marcado a favor do Palmeiras, a Renata Roel já mostra pra gente. É isso, Bruno. Boa noite a você, boa noite ao Marra, ao Silas, boa noite a todos. Eu queria só, antes de falar de Palmeiras e Santos, Bruno, prestar nossa solidariedade ao povo de Pernambuco. Eu estava com isso no coração, assim, né? Que a gente viu imagens, a chuva está castigando o povo de lá, enfim, né? Algumas pessoas vieram a falecer, alguns desaparecidos, então que Deus cuide com muito carinho daquele povo nesse momento. E agora vamos falar de futebol. Um jogo equilibrado. O Santos, na minha opinião, fez um ótimo primeiro tempo. Foi um time que criou chances para vencer o Palmeiras na primeira etapa, como já foi falado pelo Marra e pelo Silas. O Santos acabou fazendo algumas modificações aí no segundo tempo que atrapalharam um pouquinho a equipe e lances polêmicos, Bruno. Acho que a Rê vai aparecer aí em breve com a gente, né? O Santos reclama de alguns lances, enfim, reclama de um gol em impedimento, reclama de uma falta que aconteceu antes da jogada. Tem o pênalti do Palmeiras também, que foi muito reclamada pelo Santos, na minha opinião, a Rê vai falar, mas na minha opinião houve a penalidade. E o Palmeiras, mais uma vez, mostra a sua força, né, Bruno? É um time que não teve a melhor das atuações hoje, mas continua sendo um time equilibrado, um time que entende a força do seu adversário e consegue, através de um gol, né, a cabeçada do Gustavo Gomes, um desvio da defesa santista que atrapalhou também a defesa do João Paulo. Vitória importantíssima que coloca o Palmeiras, no momento, na primeira colocação. Porque não foi uma partida brilhante do Palmeiras, né? Não, foi longe disso, né, Marcos? Foi uma partida bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Sim. O Palmeiras até dando um pouco mais de espaço que costuma dar, né? Agora, Bruno, depois que termina a partida, você começa a dar uma
vasculhada em números, a gente falou sobre isso aqui, que o Palmeiras poderia ter perdido o jogo no primeiro tempo. Sim. Aí eu fui olhar os números do Palmeiras no primeiro tempo. 12 finalizações contra 7. Só no primeiro tempo, mesmo o Palmeiras não tendo jogado tudo que jogou. Algumas do Rony, do Veiga de fora da área, né? Mas o Rony daquele jeito também, né? Mas é aquela história, Bruno, é muito sério o que acontece no Palmeiras. Sim. O trabalho é muito bom. E tem um grupo de jogadores que é muito bom. Mesmo em um dia abaixo do normal, esse time cria muita situação de gol. Esse time ainda joga muita bola. Mas hoje, sinceramente, assim, é meio chovendo molhado elogiar o Palmeiras. Hoje, para mim, foi surpreendente como o Santos evoluiu. Sim. O Santos evoluiu. Para mim, esse é um ponto muito legal como observação do Campeonato Brasileiro. Porque, se a gente volta no tempo, a gente tinha muita dúvida do que seria o Santos na temporada. O Fábio Bustos, como disse o Silas, vem conhecendo quem é quem, vem fazendo o time melhorar. E hoje, mesmo com a derrota, eu achei que o Santos teve uma partida bem boa, bem legal. Acho que a projeção para o Santos muda. Porque quando a gente avalia que o Palmeiras não fez nem de perto a sua melhor atuação na temporada, não é pelas chances criadas, né? Porque elas apareceram, como o Marra trouxe os números aqui pra gente. Mas acho que principalmente pela permissividade ali na defesa e um meio campo assim, mais lento, talvez com menos força ou menos combatividade do que a gente está acostumado a ver no Zé Rafael, no próprio Veiga e, claro, quando tem o Danilo também. Acho que tem a ver um pouco também com a formação que o Santos veio, né, Bruno? Que o Santos vem com 3 volantes, 3 caras que fazem uma marcação muito forte. E aí acho que tem o pensamento de anular realmente esse poder de criação do Palmeiras. Tiveram muito bem aí com relação a esse sistema de marcação, deixando aí para o Marcos Leonardo, para o Batistão aí com relação à criação e às chances ofensivas do Santos. Mas eu acho que também tem isso. Acho que o Palmeiras não fez o melhor jogo, que todo mundo está acostumado a ver, mas conseguiu a vitória. Mas o Santos também tem muito valor aí, na forma como entrou, na forma como entendeu o jogo, como anulou, tentou anular as principais peças do Palmeiras. Então, um jogo muito equilibrado. O Palmeiras a gente está mais acostumado, né, a ver o Palmeiras atuando em alto nível. O Santos a gente está conhecendo agora, né? O Santos está tentando e conseguindo elevar o seu nível de jogo também. Então, um jogo assim bem interessante para ser analisado e ser olhado também, tanto pela vitória do Palmeiras, pelo torcedor palmeirense, mas mesmo com a derrota, o torcedor santista. Eu acho que, como o Silas falou, o Marra colocou muito bem, eu acho que o futuro desse elenco do Santos, desse time do Santos, é um futuro bem promissor. Mas eu quero ver a explicação do Bustos também, Silas. É isso, também. Porque ele... Caiu, né? O time caiu. Não caiu? E você não é hoje o Palmeiras ou o próprio Flamengo, que não atravessa um momento bom, mas tem muita peça de reposição à altura. O Santos está, em plena reformulação. E aí você tirar 2 jogadores que estavam complicando a defesa do Palmeiras, assim, não pouco não, e com confiança. E você traz um jogador de volta, que é o Ricardo Goulart, que não vinha jogando, que não estava com a mesma pegada, tanto que praticamente perdeu a posição. E o Abel, Bruno, ele fez uma mudança muito interessante. Ele colocou o Scarpa já no começo do segundo tempo para jogar com o Dudu, prevendo já que ele tiraria o Dudu logo em seguida. E aí o Veiga foi para dentro, ficou o Scarpa aqui do lado direito junto com o Marcos Rocha e Dudu. E aquilo ali eu não sei se talvez para frear as subidas do Lucas Pires, que é um grande jogador, né, e que está surgindo muito bem aí. Um jogador que não cruza a bola, mas ele dá passe quando ele chega, levanta a cabeça, tenta achar alguém. E aí o Abel, com a sintoniazinha fina dele, cada jogo ele melhora um pouco. O Bruno, eu estava falando com o Silas e com... A gente vai colocar os números do jogo também, Marra, para dar uma olhada, mas claro, pode falar. Estava falando com o Silas e com o Fábio aqui mais cedo, algo que a gente conversa com muita frequência no Sport Center da manhã. Você sabe que eu também tenho ficado atento a isso. E na Inglaterra, na próxima temporada, a gente já sabe que, enfim, a Premier League vai ter as 5 substituições. E para mim, de novo, aquilo que a gente bate na mesma tecla quase todo dia de manhã. As 3 modificações do Santos descaracterizaram muito o Santos. Sim. Ao mesmo tempo. Exatamente. A necessidade de fazer... Não é necessário fazer as 5, mas você tem que fazer em 3 momentos diferentes. Isso talvez esteja estimulando os técnicos. Vamos lá, gente. 3 de uma vez para mudar o panorama. Muda, normalmente para pior. Normalmente para pior. E sabe que é curioso isso, Marra? Porque a gente discutiu isso... E o Silas concordou comigo, eu estou feliz. E a gente discutiu isso na semana passada no jogo de São Paulo.
Sim. Não discutimos no São Paulo e... Marra para treinador. Não. Mas a gente não discutiu eu isso. Eu tenho pena do time. Mas a gente discutiu exatamente isso na semana passada no caso do Rogério. Como no intervalo do jogo, no caso do Bustos não é no intervalo, é da metade para o final do segundo tempo, mas é um momento onde o Palmeiras cresce depois das mudanças dele. E isso aconteceu no jogo na Neoquímica Arena também, Silas. Totalmente. Eu sou da opinião, eu trabalhei como treinador durante 11 anos. Quando você vira o primeiro tempo ganhando, espera, né, Fábio, o treinador do lado de lá fazer a movida dele, e aí é igual o jogo de xadrez. Jogo de xadrez. E aí você faz a sua. Então o cara, colocou mais um atacante, bom, vou fechar com mais um volante, vou fazer uma linha de 3 aqui, tá? Mas você fazer 3 de uma vez para tentar mudar uma coisa que estava bem. Ou seja, o São Paulo talvez tenha feito, depois daquele jogo contra o Racing Clube lá na Avejaneda, na Argentina, talvez o melhor primeiro tempo. Mas no caso de hoje do Santos, justifica ele ter tirado os 2 melhores atacantes do time? Foi como você falou, Bruno, vamos esperar a entrevista para saber o que ele vai falar. De repente o jogador olhou para ele lá e fez aquele gesto que a gente daqui não consegue ver, pediu para sair, ou já vinha com alguma coisinha aí do vestiário e ele tentou tirar para poupar, porque ninguém, em sã consciência, num jogo contra o Palmeiras, jogando bem na sua casa, tira os 2, para mim, melhores jogadores do seu time até o momento. Porque o Batistão, o Marcos Leonardo e o Batistão, os dois estavam muito bem, Fábio. Estavam muito bem. Assim, na questão técnica, né, Bruno? E até o Marcos Leonardo fez um gol ali, o gol que foi anulado do Santos. Então, assim, é um menino que incomoda demais, junto com o Batistão também, o entrosamento que eles têm. Então, assim, estavam segurando a defesa do Palmeiras, estavam segurando, né, o Palmeiras um pouco no seu sistema defensivo. São jogadores que têm uma qualidade técnica diferenciada e fez a diferença, né, Bruno? Quando a gente está assistindo o jogo, né, como assistimos o jogo todos juntos, a gente, assim, a hora que saiu, né, que aconteceu a substituição, é isso que a gente fala. Se o Santos tomar um gol, isso vai cair na conta do treinador. E aí ele vai ter que dar explicações, né? Porque realmente, após as mudanças, nada contra os jogadores que entraram, porque ele já fez essa modificação em outros jogos também e funcionou. Mas eu acho que pelo que o Marcos Leonardo e o Batistão estavam apresentando, se não foi um problema físico, eu acredito que não tenha sido, eu acho que foi mais uma opção dele mesmo dentro da partida, ele vai ter que dar algumas explicações, porque realmente ele trouxe o Palmeiras para o seu campo, ele deu mais segurança para os homens de trás saírem um pouco mais, e aí o Palmeiras acabou melhorando ainda mais na partida. Como se o Santos tivesse vencido a partida com essas mesmas mudanças, a gente estaria falando assim, poxa, mas será que o Palmeiras fez certo em tirar o Dudu? Sim. Pode ser. Por que deixar o Rony e tirar o Dudu e não tirar o Rony e deixar o Dudu? Não é para colocar o Navarro, não é, Marra? Pode ser sim. Mas o que me pega mais mesmo, Bruno, é que normalmente isso tem acontecido, tem desfigurado os times. Sim. Os times têm mudado muito. Eu sei que assim, até a entrada do Goulart foi antes, mas são do mesmo setor. Entende? Assim, você muda completamente um setor que estava funcionando. E dificilmente o técnico vai colocar um lateral direito, um zagueiro, porque essas são modificações, a não ser que seja uma questão física ou o jogador está mal, tal. Mas as mudanças ali, elas são na melhor das intenções. Claro. Não, eu vou ganhar o jogo aqui, né? É aqui que eu vou ganhar o jogo. E acaba perdendo, não é que perdeu o jogo por isso, mas acaba perdendo o ritmo dos outros que estavam. Demora um pouco para acontecer os encaixes, né? Agora, o Palmeiras, neste momento, claro, o Corinthians está jogando ainda, está 0-0 a partida, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas, neste momento, o Palmeiras é o líder do campeonato. O que isso representa? O que vocês acham? 8 rodadas, o Palmeiras aparece pela primeira vez na liderança. Eu vejo como um recado. Nos últimos anos, a gente tem falado, o Palmeiras talvez tenha aberto mão do Campeonato Brasileiro muito cedo. Porque o Palmeiras tem possibilidade, nos últimos anos a gente falou isso, tem possibilidade de competir mais no Brasileiro e de buscar outros títulos também. Na temporada passada, volta no tempo. O Atlético foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e caiu no último jogo antes da final. Sem perder. Na Libertadores, caiu sem perder. Um empate. Acho que deu para perceber. Gente, é possível. Porque ficou a um jogo disso acontecer. Poderia perder a final, claro. Estou falando a proximidade. E agora, a sensação que eu tenho é o Palmeiras está se preparando para conquistar o Campeonato Brasileiro. Vai perder força na Copa do Brasil? Não creio. Vai perder força na Libertadores? Não creio. Mas são competições de mata-mata. Tem um dia que você está mal, vai lá, toma o gol, acabou. No Campeonato Brasileiro, acho possível. Mas sempre tem uma vírgula na vida da gente. A vírgula é, o Palmeiras começou a preparação mais cedo. O próprio Abel Ferreira falou,
Pode ser que durante a temporada, eu acho que ele falou setembro, né? Pode ser que durante a temporada a gente tenha mais cansaço que os outros. Agora, Bruno, se isso acontecer, e se o Palmeiras abrir vantagem, ok. Abriu vantagem para chegar em setembro, pô, tô cansado hoje, vou perder um jogo, perder, não deu. Mas se abrir uma vantagem em um time que tem tanta consistência, que tem um trabalho de 3 temporadas e que tem tanto jogador bom, acho possível. E ainda... Fala, Silas. Não, e a gente vê a gestão, né, entre corpo técnico, o Abel e a sua comissão e diretoria, na questão da reformulação do grupo. Renan está pelo Red Bull Bragantino, zagueiro. Sim. Felipe Melo, Fluminense. William Bigode, Fluminense. Luiz Adriano, já não está mais. Patrick de Paula, Botafogo do Rio. Jailson está machucado, né? Jailson goleiro, você fala. Jailson volante, está machucado. Isso. E hoje ele começou com o Gabriel Menino e depois no lugar do Danilo. E ele, ora coloca o Atuesta, ora ele coloca o Gabriel Menino. Então ele está fazendo experiências num momento que a dinâmica desse time do Palmeiras é parecida com a dinâmica dos times europeus. É muita velocidade o tempo todo nas transições ofensivas, defensivas. Cara, aí passou na frente já. Difícil depois você brecar um time desse com essa... O Verón voltou bem. Está recuperando o Gabriel Menino também, além do Gabriel Verón. Cara, o Wesley nem... Últimos jogos a gente praticamente não viu o Wesley, que é outro jogador importantíssimo nesse grupo aí. E tem aquela questão ainda, Marra, que quem entra sabe o que tem que fazer. Sim. Talvez não faça com a mesma qualidade. Sim. Talvez por isso mesmo que ele é reserva. Por isso que é o reserva. Mas assim, sabe o que ele tem que fazer ali. Essa é a grande vantagem. Quando a gente fala aqui de sequência de trabalho, não é um capricho nosso. É a grande vantagem de mesmo que o treinador estar lá há algum tempo. Porque os jogadores todos já conhecem o método de trabalho, já sabem o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. É uma grande vantagem, Bruno. E é um time que os outros sentem mais. Vou jogar contra o Palmeiras. Possivelmente vou perder ponto. Por isso foi muito legal ver o Santos hoje. Sim. Porque a sensação que me deu é que o Santos não estava com esse medo, sabe? O Santos tentou jogar. O Santos poderia ter vencido o jogo. Por isso essa imagem tão positiva do Santos até as modificações. Eu já vou chamar a Renata, antes só para o Fábio concluir, um outro ponto do que vai ser o Palmeiras aqui para frente, é aquela promessa da presidente que na janela não vamos vender, vamos comprar. Isso também pode fazer diferença, Fábio. Importante para os objetivos do Palmeiras, né, Bruno? E ela, né, acho que o recado que ela deixa para o torcedor acredita. E o Palmeiras, para se manter vivo nas competições que tem, é um time que vai buscar realmente outras competições, não só a Libertadores, precisa de elenco, né? Então, para você manter, né, o mesmo ritmo, o mesmo padrão de jogo, é importante que você mantenha os seus jogadores, não só os principais, mas aqueles também que conseguem te entregar na ausência dos principais. Então, é um time que está preparado para estar ali, né, Bruno? Chamava a atenção da gente no início da competição, o Palmeiras não está, né? Os pontos que deixou para trás, enfim, a maneira como encarou, aconteceram alguns jogos, mas a gente olha para o Palmeiras hoje e entende o porquê, né? Nessa do campeonato o campeonato tira, né? É isso. Talvez o Palmeiras não merecesse ter sofrido empate do Fluminense. Sim. Hoje ele recebeu esses pontos de volta porque talvez não tenha merecido... Não jogou para ganhar um clássico, né? Mas ali no final no final ele consegue recuperar esses pontos. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like se você gostou. Deixe sua opinião também aqui abaixo nos comentários. O que você achou do jogo do Palmeiras? O Palmeiras que agora é o líder provisório do Brasileirão 2022. Aguarda o jogo do Corinthians contra o América Mineiro. Deixe sua opinião aqui abaixo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima.